Porção barra para chat da semana, 14 Vairá, e apareci. Êxodo 6, 2, 30. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vos aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou lá darei como possessão. Eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então Yahvé falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença de Yahvé: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos, como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, Yahvé ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito, imediatamente. Eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Wade, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mal e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Sicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. As filhas de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Fineias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: Fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando Yahvé falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahvé, dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés, na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o faraó? Êxodo 7, 1, 25. Então Yahvé lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando intimaram o faraó. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: Se o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão: Toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão seu cajado diante do faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno, por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como Yahvé tinha prédito. Então ordenou Yahvé a Moisés: O coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: Nisto saberás que eu sou Yahvé: Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e, imediatamente, toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo. E houve sangue por todo o país do Egito.
Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram-se 7 dias depois que Yahvé feriu o Nilo. Êxodo 8, 32. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e diz-lhe: assim diz Yahvé Deus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus conselheiros e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com teu cajado sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão, e lhes pediu: rogai a Yahvé que afaste estas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a ele. E Moisés replicou ao faraó: digna-te informar-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio. Amanhã. Respondeu prontamente o faraó. E Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros, e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas ao Nilo. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso. E não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. Disse Yahvé a Moisés: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram ao faraó: atentai! Estas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do faraó permanecia empedernido e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as tuas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas, em grandes multidões, entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros, e em todas as habitações e nos campos egípcios. E a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão, e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos, aos olhos dos egípcios, sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar. Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé, no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração, e os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Êxodo 9, 35. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e diz-lhe: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, Yahvé fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer.
Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará, nos homens e em todos os animais, tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te ao romper do dia, e apresenta-te ao faraó. E lhe dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto, desta vez, mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir. Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais, e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo, e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra de Yahvé, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim Yahvé fez chover pedra sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo, eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis a Yahvé Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas, e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio, foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos a Yahvé. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito. Exatamente como Yahvé tinha prédito por meio de Moisés. Ezequiel 28, 25, 26, 29, 1, 21. E assim diz o Eterno Soberano: quando eu reunir a casa de Israel dentre as nações nas quais foi espalhada, eu me revelarei santo para todos eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual concedi como herança ao meu servo Jacó. Então todos viverão ali em segurança, edificarão suas próprias casas e plantarão suas vinhas. Viverão em paz e tranquilidade quando eu executar meus juízos e castigar todos os povos que estão ao teu redor e te fizeram mal. E assim todos saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus. No dia 12 do 10º mês do 10º ano, veio novamente a mim a palavra de Yahvé nos seguintes termos: ó filho do homem, volve o teu rosto contra o faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra toda a nação do Egito. Abre pois a tua boca e dize: assim declara Yahvé, o Senhor Deus, eis que posiciono-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso que repousa em meio aos teus rios, e exclamas: eis que o Nilo é meu, eu o fiz para meu uso e deleite. Todavia, colocarei anzóis em teu focinho, e farei os peixes dos teus ribeiros se apegarem às tuas escamas, ó Egito. Eis que eu mesmo te sacarei dos teus riachos com todos os peixes presos à tua carcaça. Eis que te abandonarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus ribeiros. Cairás, pois, em campo aberto, não serás recolhido nem sepultado. Eu te darei para alimento aos animais selvagens e às aves de rapina do céu. Deste modo, todas as pessoas que vivem no Egito saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, porquanto tens sido como um bastão feito de junco para a nação de Israel. Assim que eles te pegaram com a mão, tu te rachaste todo e lhes rasgaste os ombros. E quando tentaram se apoiar em ti, tu não os suportaste e quebraste, provocando grande tremor e paralisia às costas deles. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano e eterno Deus: eis que trarei uma espada de juízo sobre ti e exterminarei todas as pessoas e animais que estiverem no meio de ti. A terra do Egito se tornará apenas um monte de entulho sobre o deserto, e assim, ficarão sabendo que eu sou Yahvé, o Senhor. Porquanto proclamaste: o Nilo é meu, eu o construí.
Eis que estou contra ti e indisponho-me também contra todos os teus regatos, e deixarei todo o Egito sob desgraça, uma terra arrasada, deserta e absolutamente solitária, desde Migdol até Sivene, chegando até a fronteira de Cush, Etiópia. Sendo assim, nenhum pé humano ou pata de animal pisará sobre as tuas terras, tampouco será habitada por um período de 40 anos. Farei do Egito uma nação desolada em meio a uma terra completamente arrasada e sem vida, e as suas cidades ficarão em ruínas durante 40 anos. Então espalharei os egípcios entre as nações pagas e os dispersarei pelos muitos países da terra. Entretanto, assim promete Yahvé, o Senhor Deus, ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre todas as nações entre as quais foram expatriados. Eu mesmo os trarei de volta do exílio deles e os farei retornar a Patros, ao Alto Egito, a terra dos seus pais e antepassados. E ali constituirão um reino humilde. Sim, será o menor mais fraco dos reinos, e nunca mais se arrogará, e se exaltará sobre qualquer outra nação. Eis que eu farei o novo Egito tão limitado que jamais conseguirá dominar sobre as nações. O Egito no mais contará com a confiança da casa de Israel, mas a sua malignidade será lembrada sempre que Israel tentar buscar no Egito algum tipo de cooperação. E assim, eles saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano Deus. Então, no ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, Yahvé, o Senhor, falou comigo novamente nestes termos: Ó querido homem mortal, filho do homem, escuta aí bem. Eis que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conduziu o seu exército numa batalha acirrada contra Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregar tanto peso, que os cabelos deles caíram, e os seus ombros ficaram em carne viva. Todavia, nem Nabucodonosor, nem o seu exército conseguiram qualquer recompensa com a campanha que ele deflagrou contra o rei de Tiro. Por isso, Romanos 9:14-17, que diremos, pois? A injustiça da parte de Elohim? De modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Elohim que usa de misericórdia. Pois diz o Tanakh a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. 2 Coríntios 6:14-18, 7, 1. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a transgressão à Torá? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre o Mashiach e Belial? Ou que parte tem o que crê com o que não crê? E que consenso tem o Beit HaMikdash, casa da santidade, ou seja, o templo de Elohim com demônios? Pois nós somos Beit HaMikdash do Elohim vivo, como Elohim disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim e eles serão meu povo. Pelo que, saí-vos do meio deles e separai-vos, diz Yahvé, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vos pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o El Shaddai. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no